Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Boa tarde ao pessoal que está nos acompanhando pela internet. Bom, esse é o segunda palestra do nosso ciclo Os Papéis dos Poderes. Vamos receber o Sérgio Abrantes, que vai falar sobre o presidencialismo de coalizão. O Sérgio Abrantes, entre outras coisas, foi o inventor desse termo, presidencialismo de coalizão. Então, ninguém melhor do que ele para nos explicar, diante do que está acontecendo no país, qual é a culpa do presidencialismo de coalizão dessa nossa situação. O Sérgio é sociólogo, PhD em ciência política pela Cornell University, é cientista político, analista político, comentarista da Rádio CBN, onde mantém um boletim diário Ecopolítica. Escritor, publicou recentemente os livros Que Mistério Tem Clarice, um romance, O Pelo Negro do Medo, romance, Copenhague, Antes e Depois, a Política Global do Clima. Escreve regularmente sobre mudança climática, sustentabilidade e macro tendências nos sites Ecopolítica e Ecopolity. Colaborador permanente de diversos blogs sobre o planeta, meio ambiente. Em 1988, publicou o artigo Presidencialismo de Coalizão na revista Ciências Sociais, que foi exatamente onde ele lançou essa tese. Então, ninguém melhor do que o Sérgio para nos explicar por que nosso sistema de coalizão presidencialista não funciona ou funciona com tanta dificuldade. Vocês, o Sérgio. Muito obrigado. É sempre um prazer, uma honra voltar à academia, até porque a gente é brindado com uma conversa muito inteligente antes, e fica até com dúvida se é capaz de depois falar alguma coisa que faça sentido. Mas foi com muito prazer que eu aceitei o convite do Merval, e nós não imaginávamos, quando combinamos, que estaríamos vivendo o que estamos vivendo, o que um pouco dá a noção clara do imprevisto. É preciso ter um pouco de sorte, né? A gente bolou esse ciclo no início do ano e caiu justamente neste momento. Ana Maria, a sortuda é a Ana Maria, que é a coordenadora dos ciclos. De fato, o que nós estamos vivendo é muito inesperado e muito inédito do ponto de vista tanto das características da crise quanto da sua profundidade, da sua velocidade. E, por outro lado, isso também leva a um debate um pouco confuso a respeito da política no Brasil, do sistema político brasileiro, da democracia brasileira. Muitas palavras são jogadas ao vento, sem muito significado. Eu estava comentando com o Zé Murilo que outro dia eu estava quase pedindo para republicarem um artigo dele sobre o termo republicano, porque esse termo foi tão mal usado nesse debate e tão confundido com práticas que não têm nada a ver com as práticas republicanas, que dá vontade de republicar o artigo para tentar ilustrar um pouco o debate. Quando eu escrevi o Presidencialismo de Coalizão, eu escrevi provocado exatamente por uma circunstância específica. A Constituinte tinha acabado de decidir adotar o presidencialismo novamente, com um modelo muito similar ao da Segunda República, de 45 a 64. Com algumas diferenças importantes, que inclusive dão uma boa medida da resistência das instituições a traumas como o que nós estamos vivendo, mas, de qualquer forma, era um regime presidencialista, federativo, com centralização fiscal e tributária na União, um federalismo muito assimétrico, alta desigualdade entre os estados, um sistema muito interdependente entre executivo e legislativo, em que o presidente não consegue governar sem o legislativo, e o legislativo precisa do presidente para alocar recursos para os seus estados e para os seus redutos eleitorais. Essas características eram as características também da Segunda República.
e marcaram um período de muita instabilidade. Para mim, quando escrevi o artigo, um dos desafios era tentar descobrir que mecanismos nós teríamos para mediar crises entre o executivo e o legislativo, que são, por razões que eu já explico, muito comuns e prováveis nos governos de coalizão, que não fosse o pronunciamento militar que tinha sido o padrão de mediação do conflito político na Segunda República. E só havia uma instituição possível para fazer essa mediação no arcabouço constitucional recém-aprovado, que era o judiciário. Então, a judicialização da política era inevitável. E, com o aprofundamento das crises, o aprofundamento da judicialização também é inevitável. Mas com uma característica, eu diria, favorável, né, boa, em comparação com a intermediação militar, é que a judicialização, a intermediação do judiciário, ela é pautada pelo quadro legal, por ritos, por tempos, que não são muito fáceis de romper. E é o que nós temos visto, o Supremo dizendo que tem limites para o que ele pode fazer e devolvendo decisões que são interna corporis para o legislativo. Mas por que esse sistema é um sistema que gera instabilidade? Ele gera instabilidade não por qualquer característica inerente ao presidencialismo, ou ao governo de coalizão, ou ao multipartidarismo. Ele gera instabilidade pela combinação desses fatores. A hipercentralização com o multipartidarismo, que vai se fragmentando. O multipartidarismo, por exemplo, na Segunda República, era muito menos fragmentado do que é hoje. A heterogeneidade entre os estados, que produz sistemas políticos e dinâmicas políticas diferenciadas, muito difíceis de equilibrar na coalizão federal. Há uma diferença muito forte entre o eleitorado que elege o presidente e o eleitorado que elege os deputados. Os deputados são eleitos por redutos relativamente pequenos nos seus estados. E o presidente é eleito por um eleitorado nacional, que pensa de uma forma distinta de quando ele está pensando no deputado. Essa centralização tributária e fiscal faz com que parte do papel esperado e, de fato, realizado pelo deputado seja de uma espécie de despachante que consegue liberar recursos no governo federal para os seus estados e municípios. Então, é muito nisso que se pensa quando se elege o deputado. E essa fricção entre o executivo e o legislativo decorrente dessa diferença de eleitorados já havia sido, na verdade, detectado num artigo clássico do Celso Furtado sobre os obstáculos políticos ao desenvolvimento, no qual ele dizia que os deputados, o legislativo era eleito por um eleitorado basicamente rural naquela época, o artigo é dos anos 50, e o presidente eleito já por um eleitorado urbano, que isso criava uma cisão de interesses incompatível. Essa cisão, embora exista hoje, na terceira, ela foi diminuindo exatamente com a urbanização do país, mas as diferenças de formação histórica e do sistema político e da dinâmica política local nos estados continua produzindo essas fricções. Então, fazer uma coalizão, no caso brasileiro, é complicado, é complexo. O nosso sistema é mais complexo do que o governo de coalizão parlamentarista, exatamente por causa dessa diversidade. Tem que equilibrar forças muito múltiplas e muito diversas, em que é preciso levar em consideração os partidos. Os partidos não são atores unitários, então eles precisam de também ser ajustados pelas suas facções e também fazer um certo equilíbrio de forças entre os estados. Isso é muito complicado, tanto que toda vez que um presidente precisa de fazer uma reforma do ministério, já governando, ele produz uma crise, porque desequilibra o que estava equilibrado, o que estava começando a não dar certo, e para fazer um novo equilíbrio, já com desgaste de algum tempo de governo, etc., não é trivial. Mas tem uma característica que agrava mais esse processo, que é o fato de que não é um governo qualquer de coalizão.
não é um sistema político multipartidário qualquer, é um sistema multipartidário presidencialista. Portanto, o governo se confunde com o presidente, não com o ministério. E, enquanto que no parlamentarismo o governo é o parlamento, é o conjunto de forças que forma o ministério sob a condução do primeiro-ministro. Portanto, a desestabilização. E mais, quer dizer, eu vinha pensando sobre essa questão, assim, será que é mais traumático uma crise de governo no presidencialismo do que no parlamentarismo? Eu disse, olha, depende. Há crises do parlamentarismo muito traumáticas, algumas que levam à ruptura. Aconteceu na França, aconteceu em vários países. Mas, de fato, quer dizer, a instabilidade, digamos, cotidiana, mais normal do presidencialismo, de coalizão, produz mais problemas de governança e de governabilidade do que a instabilidade persistente do parlamentarismo. No parlamentarismo. E, além disso, o parlamentarismo tem mais mecanismos de lidar com essa crise do que o presidencialismo. Ele tem a queda do gabinete, ele tem a simples reforma do gabinete, com o mesmo primeiro-ministro, mas fazendo uma troca de alianças ali no parlamento, entre facções partidárias. Os partidos não são atores unitários em lugar nenhum do mundo. Isso é um certo mito que a gente constrói para dizer que a política brasileira é muito ruim. Então, assim, não, aqui não tem fidelidade partidária nenhuma. Isso, olha, muito pouco país tem muita fidelidade partidária e ela é cada vez menor em praticamente todos os países. Mas esse jogo permite ao primeiro-ministro, às vezes, reformar o seu governo sem cair. Às vezes, você tem que trocar o primeiro-ministro por um outro, ainda por escolha do presidente ou do monarca, que forme o governo, etc. E, no caso extremo de não ser capaz de formar o governo, então dissolve-se o parlamento e convoca as eleições. É o que a Espanha está vivendo agora. A Espanha está vivendo um impasse de formação de gabinete, decorrente de uma eleição, e esse é um outro aspecto que a gente precisa prestar um pouco de atenção no resto do mundo. A solução são as eleições. Nem sempre a eleição resolve. Se o eleitorado está confuso, ele gera uma solução, um resultado confuso. A Espanha foi assim. Está em transição, tem 2 partidos novos que nasceram das ruas, um liberal e um de esquerda, Podemos e Cidadanos, e esses 2 partidos tomaram uma boa parte da fatia eleitoral dos partidos convencionais, do PSOE, do Socialista e do PP. E agora, fazer coalizão entre os novos e os velhos partidos é complicado. Inclusive, nós estamos vivendo um momento... Hoje, o Podemos está reclamando que ele ofereceu ao líder do PSOE fazer uma coalizão para o Senado, onde o PP, a direita, é mais forte. E se eles, por uma coalizão no Senado, eles conseguiriam, então, conseguir maioria no Senado e na Câmara, e isso daria mais estabilidade a um governo deles. E o PSOE recusou. Recusou porque tem medo do Podemos, porque o Podemos vem da rua, e o PSOE vem de movimentos organizados que estão em decadência. Então, ali são 2 mundos já, a velha ordem e a nova ordem tentando se alinhar e se desalinhando. Aqui, o presidencialismo tem um outro agravante, é que, ao contrário dos Estados Unidos, onde o presidente pode governar em minoria, nós estamos vendo com o Obama, sofreu um pesado bloqueio do Partido Republicano, não obstante, fez muita coisa em algumas áreas importantes. O Obama conseguiu aprovar uma lei inédita de assistência médica, que nunca tinha tido nos Estados Unidos. Conseguiu uma interpretação aceita pela Suprema Corte da lei do ar limpo para fazer o acordo climático nos Estados Unidos sem precisar de passar pelo Congresso, ter aprovação de uma lei de política climática no Congresso. Uma boa parte do programa que o Obama tinha quando se elegeu pela primeira vez, ele conseguiu realizar, sobretudo no segundo mandato, quando o bloqueio parlamentar republicano era muito mais forte do que no primeiro mandato. Aqui, isso é impensável. Um presidente em minoria não tem condições nem de governança, nem de governabilidade, porque ele depende do Congresso para tudo. Nos Estados Unidos, ele depende basicamente do orçamento e para algumas outras questões que ele pode elidir. O orçamento é uma questão conflitiva, mas é uma questão que interessa a todo mundo. É dinheiro para fazer coisas que todos os partidos têm interesse. Se não aprova o orçamento, os militares ficam sem
sem recursos, e, com isso, os republicanos, com a sua política mais conservadora, mais agressiva no lado militar, ficam também descontentes. Então, sempre dá um acordo, dá algum acordo orçamentário. Aqui, o orçamento é o menos importante, porque o orçamento, na verdade, ninguém cumpre. Aliás, pela primeira vez, a gente está tendo uma crise centrada no orçamento, que provavelmente vai mudar um pouco o jogo orçamentário no Brasil daqui para frente. Então, essa situação de dependência do presidente e de interdependência entre o presidente e o legislativo, quando produz a crise, produz uma crise que pode levar à paralisia decisória. E, normalmente, acaba levando à polarização, a uma certa radicalização das partes, e uma parte no legislativo e outra no executivo. Isso leva à ruptura. Era mais ou menos inevitável imaginar que uma crise como a que se instalou entre o executivo e o legislativo agora levaria a algum tipo de ruptura, né? Uma ruptura, obviamente, política, não institucional, nem com pronunciamento militar, mas que redundaria ou em renúncia, ou em impeachment, ou então numa mudança muito profunda da atitude do governo, coisa que, com a personalidade da presidente Dilma, era pouco provável. Agora, a questão que me parece mais interessante, desse ponto de vista do que é previsível, é a questão desse processo de fuga, de afastamento vertiginoso das forças políticas dos partidos do centro ocupado pela presidência da República. Isso faltava no meu artigo original. Como é que o presidente conquista força de atração? Como é que ele perde força de atração? Qual é o mecanismo? E eu escrevi um artigo mais recente em que eu construí um mecanismo cíclico, que eu chamei dos ciclos do presidencialismo de coalizão. São basicamente 3. Tem um ciclo de atração, presidente com muita popularidade, muito forte. Isso é muito visível, por exemplo, no período de lua de mel, que a gente chama de lua de mel, os 100 primeiros dias de governo. Tem uma capacidade de atração irresistível. Quando essa capacidade de atração vai diminuindo, ele vai perdendo vigor, nós passamos por um ciclo de dispersão. As forças políticas começam a se dispersar, a procurar um outro centro de gravidade, mas ainda não se afastam o suficiente do presidente para não perder o seu privilégio de fazer parte do governo. E quando o sinal do presidente fica muito fraco, fica positivo, fica muito negativo, é um presidente impopular, aí as forças políticas realmente fogem, se afastam radicalmente do presidente, e isso se agrava quando há proximidade eleitoral. Então, olhando desse ponto de vista, já era relativamente difícil fazer um cenário de vitória fácil da presidente nas eleições para a reeleição, porque o país já estava com inflação alta, já estava com um desempenho econômico fraco e já havia dúvidas sobre o governo. Mas o que, de fato, fez a diferença foi a frustração do eleitor com quando a presidente faz aquilo que ela disse que os adversários aqui iam fazer. E isso rompe definitivamente a confiança do eleitorado, e o eleitorado abandonou a presidente assim em questão de um mês. Ela saiu da popularidade de um presidente recém-eleito para a impopularidade, com uma rejeição superior a 60%. Essa característica impede, obviamente, qualquer solução política. Um presidente sem força de atração não faz uma nova coalizão, não há como. Então, que a crise chegaria a esse ponto, nós não tínhamos dúvida. Quais são os problemas que nós temos? O primeiro deles, eu acho que é um problema, nós estamos até brincando, é um problema de compreensão do que é a coalizão. A coalizão não é tomar lá da cá. A coalizão não é corrupção. Se coalizão fosse tomar lá da cá, corrupção, praticamente todas as democracias europeias seriam de tomar lá da cá ou corruptas, porque todas elas têm partilha de governo, tem uma discussão, mas é uma discussão que implica em
compartilhar cargos ministeriais, etc., mas por razões de política pública, ou por razões de ou para fazer coisas ou para deixar de fazer coisas. Eu me lembro, por exemplo, na coalizão alemã, na grande coalizão que a Angela Merkel teve que fazer com os social-democratas, os social-democratas tinham um ponto inegociável, que era a reforma da Previdência. Eles não aceitavam a reforma da Previdência. A negociação se prolongou, e quando a Angela Merkel aceitou não fazer a reforma da Previdência, ela entregou o Ministério da Previdência para os social-democratas, para exatamente eles terem a garantia de que não seria feito nada que não fosse de acordo com o programa mínimo que eles tinham adotado. A mesma coisa aconteceu na aliança entre os conservadores e os liberal-democratas no Reino Unido. A coalizão, negociação de cargos e de posições é comum, faz parte da vida dos sistemas multipartidários em que não há maioria do partido governante. Então, é parte da vida. O que não é parte da vida, o que não é normal, é que isso se faça por esquemas de corrupção tão profundos quanto o que a gente está vendo, tanto no Mensalão quanto na Lava Jato, e por essa troca menor de cargos para proveito de uma pequena facção partidária, para proveito pessoal, etc. Mas o Brasil tem um outro problema que me parece de cultura política que complica tudo isso, que é a propensão dos presidentes a fazerem uma coalizão praticamente hegemônica. Os presidentes não se contentam com a maioria simples. Eles querem uma maioria de 70%, 75%, 80% das cadeiras. Isso cria dois problemas. Primeiro, é muito mais caro fazer uma coalizão dessas, em termos de concessão, de partilhas, etc., e de eficiência, de eficácia governamental também. Segundo, é uma disfunção política, porque tem um modelo matemático sobre coalizões que mostra exatamente isso. Quer dizer, as coalizões que eles chamam de naturais, que são as coalizões que preenchem 50% mais um das cadeiras, são coalizões muito mais estáveis e coesas, porque, primeiro, é possível aliar uma aliança só entre afins, partidos que têm mais coisas em comum. Segundo, não há excedentes, portanto o desequilíbrio da coalizão tem um custo muito alto para o parceiro, porque ele sabe que ele derruba o governo. Uma coalizão de 3 partidos, mais ou menos, do mesmo tamanho, se sai um deles, ele perde e os outros perdem. Quer dizer, então, quando a coalizão é o que, como eles chamam de excedente, você tem uma sobra dessa maioria, aí se dá a instabilidade da coalizão. É aí que fica barato ser dissidente, porque eu posso chantagear o presidente ou o primeiro-ministro com baixo custo, porque ele perde mais do que eu se a coalizão se desfizer. E isso produz um sistema muito mais disfuncional. O Brasil optou, os presidentes optam por coalizões excedentes. Então, tem esse problema, eles ficam muito reféns de pequenos grupos de veto. Mas tem um problema adicional, que é o seguinte: se eu tenho uma coalizão mínima, e eu tenho um multipartidarismo moderadamente fragmentado, que eu tenho uma oposição robusta, mas tenho ali alguns partidos que gravitam pelo centro, sem ficar muito na oposição, nem muito no governo, se eu começo a ter dissidência na minha coalizão, eu posso descartar um parceiro e trocar alianças ainda no centro. Eu posso fazer uma troca de alianças. Eu tenho margem de manobra. Se todos estão comigo já, eu não tenho como descartar, eu não tenho margem de manobra, porque a oposição não vem para o meu governo. Então, eu fico completamente refém. Completamente refém. Então, essa é uma questão assim de lógica matemática. Quer ter uma coalizão que funcione? Faça a menor possível. Faça a menor possível. Independentemente do fato de que se vai ter... Porque o grande argumento é assim, não, mas e as reformas constitucionais? Bom, primeiro que, se eu preciso, para montar um governo, me preocupar com reforma constitucional, significa que tem alguma coisa errada com a minha Constituição. Porque Constituição, em princípio, deve ser uma coisa que só muda em situações de emergência, de grandes mudanças socioeconômicas, estruturais, etc., não no dia a dia.
Segundo, que reforma constitucional não é programa de governo. Só no Brasil, o presidente faz campanha dizendo: eu vou reformar a Constituição, porque eu vou mexer na Previdência, que é constitucional, eu vou mexer na democracia, eu vou mexer nas coisas que são constitucionais. Normalmente, nos sistemas constitucionais mais arrumados, essa legislação, digamos, mais dinâmica é infraconstitucional. Então, aí dá para fazer programa de governo. Mas programa de governo baseado em reforma constitucional não faz sentido. Reforma constitucional é um programa da sociedade. Tem que ser combinada com a sociedade. E, portanto, eu não preciso previamente ter um número suficiente de votos para fazer a reforma constitucional. Basta eu ter uma proposta persuasiva para a sociedade de fazer a mudança constitucional, e eu busco os votos a partir da vontade da sociedade. Tem mesmo no Brasil, quando a gente acha que tem uma distância muito grande entre os representantes e os representados, e tem mesmo, tem uma máxima no Congresso que a gente vê que, sobretudo nas situações extremas, vale. O que a sociedade quer, o Congresso acaba fazendo, né? E isso foi aplicado 2 vezes já em situações de impeachment, né? Essa ideia de fazer uma coalizão menor, mais enxuta, é uma ideia que tem muita força do ponto de vista de propagação na prática política, porque se eu estou disposto a fazer uma coalizão menor, eu começo a diminuir os incentivos a ter muito partido. Aí é mais interessante fazer parte de um partido maior, que tem chances de fazer parte de uma coalizão menor, do que ser de um partido nanico para conseguir uma chepinha na coalizão. Então, vê que há alguns aspectos que não são discutidos na chamada reforma política, que são muito importantes nessa engrenagem, nessa dinâmica, nessa lógica do presidencialismo de coalizão, quer dizer, de um sistema presidencialista que depende de uma coalizão, e a coalizão é essencial à governança e à governabilidade. É claro que, se a gente faz algumas mudanças no sistema eleitoral para diminuir o número de partidos, ajuda, porque uma hiperfragmentação como a gente tem hoje é imanejável. Mas, por outro lado, há incentivos embutidos na estrutura institucional do país que incentivam a fragmentação partidária, tanto do ponto de vista da maneira como se financia a campanha, quanto do ponto de vista da maneira como se distribui cadeiras, quanto do ponto de vista da maneira como se faz coalizão. Se também nós não alterarmos o sistema de incentivos, a gente acaba tendo alguma forma de mudança pelo próprio Congresso para permitir a fragmentação partidária. Eu nunca me esqueço, eu deixo de me lembrar da ditadura. A ditadura criou um sistema bipartidário. Ela achava que o Reino Unido era o exemplo, era o modelo a ser seguido. E acabou tendo que criar sublegendas exatamente porque a estrutura partidária real não cabia no bipartidarismo imposto, né? E as sublegendas eram muito mais do que apenas 2. Né? As sublegendas variavam de acordo com a variação das forças que estavam dentro da política eleitoral, partidária eleitoral, nos diversos estados. Então, essa dinâmica, ela não é uma dinâmica puramente de lei. Ela não é a dinâmica social e política, ela não nasce da legislação. A legislação é que nasce da dinâmica social e política, né? Então, por que nós temos essas leis, é a pergunta, e não por que a gente não muda a lei para mudar a realidade. A realidade é que faz a lei. E se lograsse fazer puramente regras legais para reduzir a fragmentação partidária, o sistema político, por uma questão de sobrevivência, acabaria encontrando formas de elidir. A não ser que essa mudança seja combinada com uma mudança na estrutura de incentivos, quer dizer, aumentar o custo de ser nanico. Do ponto de vista de que, se eu for um partido nanico, se eu ficar criando dissidências, eu não consigo me beneficiar do sistema político. O meu mandato deixa de valer, deixa de servir. Eu fazer parte do governo não vale. Então, com isso, eu não vou conseguir ser parte do governo. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que precisa de fazer uma interação entre a prática política e a legislação. E a prática política, ela só muda em relação com a sociedade. Quer dizer, a sociedade brasileira, e eu termino por aqui, Merval, conversava agora há pouco com o Zé Murilo, né,
nós somos muito tolerantes com o intolerável. Quer dizer, a gente não tem limite para o que a gente tolera. E às vezes, a gente vai para a rua por razões menores do que aquelas que a gente deveria ir. Né? Nós ficamos indignados com coisas que têm muita exposição na mídia, etc., e não ficamos indignados com a guerra civil que acontece nesse país, que está ceifando a vida de uma quantidade absurda de jovens negros. Né? Nós não ficamos assim indignados a ponto de... uma vez eu falei isso lá na USP, eu disse assim, eu não consigo entender, porque na minha época de estudante, se uma menina fosse estuprada no campus, a gente tomava essa reitoria aqui, fazia um escarcéu, entendeu? Quer dizer, junto com as meninas. Não tem cabimento, não tem justificativo, não é tolerar, não dá para aceitar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se ninguém faz nada, que as autoridades não façam, é uma disfunção razoável, mas não é escandalosa. Escandalosa é que a sociedade não faça nada. A escandalosa é que a comunidade universitária não faça nada. Né? Escandaloso é que uma cidade não se revolte com a falta de capacidade, a falta de segurança, com a desordem ordenada. Né? A coisa que a gente mais ouve falar é, toda vez que acontece uma coisa terrível, um grande desastre, a ciclovia que cai, etc., assim, eu cumpri a licitação, eu cumpri as regras. Sabe? Não basta, tá certo? Quer dizer, tem que cumprir as regras de uma forma que faça as regras terem sentido. Cumprir as regras de uma forma que elas não façam sentido, que elas passem a ser banais, não é bom. Mas isso é um problema da sociedade, quer dizer, uma sociedade que aceita uma microdinâmica social de arbitrariedade, de pequenas corrupções, de microtiranias, e que acaba sendo sendo tolerante com a macro disfunção. Tá? É preciso também ter essa perspectiva, eu diria, na militância de professores, de jornalistas, de intelectuais, de políticos, no sentido de que a micropolítica e o microcomportamento não se distinguem da macropolítica e do macrocomportamento. E a gente tem que fazer a campanha simultânea pela mudança no micro e no macro, para que a gente possa ter, de fato, uma sociedade justa, democrática, com capacidade civilizatória, que eu confesso que a minha geração está ficando frustrada. Quer dizer, a gente lutou muito para chegar para avançar muito pouco em algumas coisas que a gente achava que faziam parte do sonho da democracia. É isso, né, Val? Tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Bom, o Sérgio podia conversar com o Temer. O Sérgio conhece o Moreira Franco há muitos anos, né? Foi secretário do Moreira aqui no Rio. Era útil ele conversar com o Temer e lembrar o Temer que ele pode fazer, não precisa dar o Ministério da Ciência e Tecnologia para o Bispo Macedo para montar um governo de coalizão. O Sérgio, quando o Sérgio estava falando, eu lembrei de algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Previdência vai ficar agora com a Fazenda. Por quê? Porque nenhum partido quer fazer a reforma da Previdência. Então, é o contrário da Alemanha. Para fazer a Previdência, vai ter que botar embaixo do Meirelles para tentar fazer a Previdência. E aí vai ter que negociar com os partidos. Né? Essa maioria que o Lula começou, o Lula que aumentou depois do mensalão, né? E a Dilma exacerbou. Mas isso eu chamo de uma maioria defensiva. Na verdade, eles querem uma maioria imensa, não para fazer reformas, mas para se defender, para não ser empichado. Não deu certo, mas desde o mensalão que o Lula, o objetivo, e para a Dilma ele mesmo aumentou mais ainda para proteger a Dilma. Não deu certo, mas a ideia de fazer maiorias amplíssimas é muito mais para se defender de alguma coisa do que para fazer reformas realmente. Né? E os incentivos de partido, a gente tem um incentivo espetacular, que é a propaganda de televisão,
que os partidos nanicos vendem literalmente, né, quando não é uma coisa escondida, é uma coisa, um ativo espetacular. E o dinheiro dos partidos, o partido que ganha menos ganha 1 milhão por ano. Quer dizer, sustenta uma família inteira. O sujeito faz um partido, bota a mulher de secretário, o filho de não sei o que tal, 1 milhão no final do ano, e fora o tempo de televisão que ele vende. Então, são esses os nossos problemas aí do presidencialismo de coalizão. Vamos ver amanhã, né, quinta-feira, provavelmente, se ninguém conseguir adiar a votação de amanhã no Supremo, ou alguma surpresa dessa que a gente tem tido diariamente, vamos ter um novo governo. Vamos ver o que vai acontecer. A ideia de você reduzir, cortar 10 ministérios já é uma ideia razoável. Vamos ver como é que ele vai fazer essa mágica e esperar para ver as primeiras decisões, para ver se a gente vai sair dessa crise que a gente está. Muito obrigado a todos. A próxima palestra vai ser no dia 17, terça-feira que vem, sobre o novo presidencialismo, uma saída para o Brasil. O conferencista é o Marcos Vinícius Coelho, ex-presidente da OAB. Muito obrigado a todos.